Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Nossa live semanal, que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui no Instagram. E eu separei um assunto muito importante para a gente falar hoje. Limpeza do terreno biológico. Para nós que trabalhamos com ozonioterapia, temos que ter isso na ponta da língua e saber como tratar um paciente quando ele apresenta a sujeira do terreno biológico, ok? Muito bem, muito bem. Vamos ver quem já chegou aqui. Liz, Fabiana, Marília, Gil, boa noite, muito boa noite, seja bem-vinda. Vamos aguardar o pessoal ir chegando. Boa noite, Márcia. Pessoal, tá me ouvindo bem? Tá legal o som para vocês? Deixa eu aumentar aqui. Boa noite, Carmen, Josi. Sejam muito bem-vindos. Doutora Alessandra. Tá ótimo, que bom, então. Muito bom. Bom, vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar de limpeza do terreno biológico. Antes da gente falar como que a gente vai fazer a limpeza do terreno biológico do meu paciente, vamos elucidar aqui por que é importante a gente fazer essa limpeza quando os pacientes vão entrar em tratamento com a gente, através da ozonioterapia ou através de outra terapia complementar que você já trabalhe ou tenha a intenção de trabalhar. Pessoal, o terreno biológico da gente, o que seria? É como se fosse um aquário. Então, quando esse aquário ele está muito sujo, a gente precisa limpar ele antes de colocar o peixe lá dentro, porque esse peixe ele não vai sobreviver num aquário sujo, ok? E o que seria então essa sujeira do nosso aquário, do nosso terreno biológico? Eu separei aqui dois importantes assuntos, tá? E um deles é a questão dos metais pesados. Os metais pesados, chumbo, arsênico, alumínio, mercúrio, flúor, eles vão agir dentro do nosso organismo como disruptor endócrino. E o que isso significa, Laís? Significa que eles vão entrar em competição com o mesmo receptor dos meus minerais, das minhas vitaminas. E eles acabam tendo um peso mais forte. Então, quando uma pessoa ela está intoxicada por metal pesado, ela pode ter um desequilíbrio na sua tireoide, porque ela pode competir com ferro, competir com zinco, competir com iodo. O paciente pode ter uma resistência à insulina, porque ele pode competir também com os receptores de insulina, né? Não deixando com que a glicose entre dentro da célula. O paciente pode apresentar também pressão alta, doenças cardiovasculares. Pode também refletir no seu sistema imunológico. O paciente tem dificuldade em acionar o seu sistema imunológico para combater os patógenos. Então, tudo isso acaba sendo muito prejudicial para o nosso paciente. Então, quando ele chega para você, é muito importante que, além dos exames laboratoriais, você faça essa anamnese com ele.
E quando ele apresenta alguns sinais e sintomas que está intoxicado por metal pesado, a gente precisa ter conduta para tratar, ok? E como é que eu faço essa solicitação de exames de metais pesados no meu paciente? O paciente ele precisa coletar esses metais pesados na corrente sanguínea e ele precisa também coletar na urina, a primeira urina da manhã. Porque quando eu correlaciono os dois resultados e eu faço a relação dos dois, eu sei que ele pode estar intoxicado ou, dependendo do resultado de urina, esse paciente está excretando, ele está conseguindo filtrar essas toxinas, tá? Porque as toxinas, elas são normais, gente. Então, é muito comum que eu acumule toxinas, que eu acumule esses metais pesados. Mas o organismo precisa dar conta de excretar todos eles para que eles não se tornem, então, disruptores endócrinos. Ok? Então, pessoal, é importante que a gente faça uma anamnese detalhada com o meu paciente, que vou então direcionar para esse tratamento, para essa solicitação de exames laboratoriais e então entrar com o tratamento. Certo, pessoal? Então, quando eu coleto o exame de sangue e o exame de urina desse mesmo metal pesado, eu faço essa relação, tá? E dependendo da relação, eu sei que o paciente está excretando ou que ele não está excretando, então eu preciso ajudá-lo a excretar, certo? E como é que as pessoas, então, acumulam toxinas, metais pesados no organismo, pessoal? A gente pode acumular, pode ter acúmulo de metais pesados através de desodorantes, tá? Que contém um alto índice de alumínio. Inclusive, existem estudos que relacionam o acúmulo de alumínio com o CA de mama, tá? Então, isso é muito importante, principalmente para as mulheres, ok? A gente pode ter intoxicação pela água, uma água que tem muito flúor, uma água que tem muito mercúrio. A gente pode ter intoxicação por metais através das panelas com o qual eu cozinho ou o qual eu me alimento, né? Se for uma pessoa que se alimenta na rua. As panelas de alumínio, principalmente, tá? Eu posso ter acúmulo através de tinta de cabelo, de maquiagens, de esmaltes. Então, tudo isso eu posso estar acumulando e sujando o terreno biológico e às vezes a pessoa nem tem a noção disso. Eu posso ter acúmulo de toxinas através dos plásticos. Sabe aquele plástico quando você coloca no micro-ondas para esquentar? Ou então quando você vai tomar um café, um chá naquele copo descartável? Isso tá quente, isso vai liberar bisfenol, isso também vai ser prejudicial. Ó, a Carmen tá falando do desodorante. Sim, o desodorante que tem muito alumínio, né? Até falei aqui pra vocês que tem muita relação com o câncer de mama. Existem já estudos que correlacionam esse acúmulo de alumínio, porque fica na axila, com o câncer de mama. Tá? Eu posso ter intoxicação através da pasta de dente, o creme dental que a gente utiliza, que pode ter uma grande quantidade de flúor, muito prejudicial para a nossa tireoide. Então, há várias formas de intoxicação. Através de alimentos muito ricos em agrotóxicos, através de embalagens de alimentos. Então, aquela lata de alumínio, principalmente de molho de tomate, de milho, de ervilha, principalmente quando elas estão danificadas.
Então, uma dica que eu costumo dar para os meus pacientes, e isso também serve para todos nós, que quando a gente vai comprar alguma coisa no mercado que vem enlatado, essa embalagem não esteja danificada. Porque essa danificação da embalagem, eu vou ter liberação de alumínio e de outros metais tóxicos, sendo então prejudicial. Ok? Tive a informação de que o banho quente transforma o cloro em gás, ainda que em pequenas doses, mas isso pode contribuir e atacar a tireoide. Exatamente. Exatamente. Então, o acúmulo também desse cloro é muito prejudicial. Tanto que agora as piscinas, né, nas natações, a natação do meu filho, do Matheus, elas são tratadas com ozônio, né? Porque é uma forma de desintoxicação da água sem que a gente utilize o cloro e é muito mais natural e muito mais benéfica, ok? Mas todas essas formas a gente acaba se intoxicando e as pessoas que não têm acesso a essa informação, elas muitas vezes não sabem e isso acaba acontecendo. Ó, a Marcinha falou, eu aprendi sobre as latas amassadas com a minha mãe. Eu tinha apenas 8 anos de idade, hoje estou com 58. Maravilha, Marcinha. Então, pelo menos com a lata, você não passa apuro e não vai se intoxicar, né? Muito bom. E a gente precisa levar essa informação para as pessoas também, para que elas saibam disso. E aí, pessoal, então o paciente chegou para você, você fez a anamnese com ele bem detalhada, consegue diagnosticar que talvez ele tenha uma intoxicação por metal pesado. O que fazer nesses casos, então? Bom, então você que trabalha com ozonioterapia, sabe que o ozônio, ele é capaz de drenar algumas toxinas. Não é bem drenar, mas neutralizar algumas toxinas, porque ele ajuda no estresse oxidativo. Porém, alguns metais pesados, eles são muito resistentes. Então, a gente precisa entrar com um certo auxílio, ok? O grande órgão que vai nos ajudar com isso é o fígado, pessoal. Fígado e rins. Então, é muito importante que a gente dê suporte para esses dois órgãos super importantes na hora da eliminação por metal pesado, ok? O que eu trato os meus pacientes quando eles chegam para mim com esse problema, né? Com o acúmulo de metais pesados. O primeiro ponto é trabalhar, né, nessas orientações e fazer a possível retirada do desodorante que contém alumínio. As panelas acabam sendo um pouco mais difícil, né? Mas é importante que o paciente saiba dessa informação, que quando for possível ele troque as suas panelas, seja por uma de vidro, seja por uma panela de cerâmica, seja até por uma panela de aço inox, tá? A maioria dos pacientes que tem acúmulo de alumínio, eles fazem uso de panela de alumínio, eles fazem uso desses desodorantes, então é bem importante a gente passar essa informação para eles, tá? Nos alimentos, a gente tem também que orientá-los, né, a deixar esses alimentos de molho antes de estar consumindo. Eu tenho um aparelhinho que ele faz, que ele ozoniza, né? A água, a gente mergulha esses alimentos, eles ficam ali por pelo menos 25 minutos. E esse ozônio, ele vai retirar grande quantidade de agrotóxicos, né? Então, para as pessoas que não têm condições de se alimentar por alimentos orgânicos, que muitas pessoas não têm essa condição, é importante que ou ela faça, né, adquira um aparelho desse, ou então ela deixe de molho com 1/3 da colher de chá de sal integral. Então, o sal integral, ele também consegue retirar parte dos agrotóxicos e o paciente, ele não se contamina tanto, tá? Então, ele consegue fazer essa retirada ou através desse aparelho ou através do molho com o sal, tá? É bem importante que a gente
fale para o paciente que não é interessante ele colocar, ele mergulhar esses alimentos na água sanitária, tá? Tem muito paciente que ainda faz a descontaminação dos alimentos através da água sanitária. Só que a água sanitária a gente acaba também se contaminando, né? Porque nela também tem outros aditivos químicos que acabam contaminando o nosso organismo. Então é importante que a gente oriente a eles que essa não é a melhor maneira, ok? O pessoal tá perguntando desse aparelho que eu tenho. Eu vou mostrar ele pra vocês já já, tá? Mas é um aparelhinho que ele pega o ar mesmo do ambiente, tá? Então ele vai ozonizar com o próprio ar do ambiente. Você vai mergulhar a pedrinha que vem com ele na água, você vai deixar ozonizar essa água por pelo menos 25 minutos, mergulha todos os alimentos ali e aí a gente tem a retirada dessa quantidade de agrotóxico, tá? Esse aparelho, ele custa em torno de uns R$700, tá? Isso eu paguei na época, né? Hoje pode ser que esteja até um pouco mais barato com tantas opções que a gente tem no mercado, tá? O meu aparelho, ele é da Ozônio Line. Eu vou mostrar já ele pra vocês. Deixa eu ver se ele tá fácil aqui. Peraí, só um minutinho, galera. Ó, ele tava fácil aqui, vou mostrar ele pra vocês. Então, ó, é um ozonizador doméstico, tá? Ele é pequeno, ele serve também para ozonizar pequenos ambientes que a gente tem. Então, guarda-roupa, quando você quer retirar, né, bactérias ou fungos que às vezes ficam ali, a gente também consegue ozonizar. E ele também consegue ozonizar o carro, tá? Então, ele tanto faz a ozonização da água para que a gente mergulhe os alimentos, como ele também faz a ozonização de pequenos ambientes, tá? Então, o custo-benefício dele é muito interessante, é muito bacana. Não precisa de cilindro, tá, Carmen? Não precisa, você vai ozonizar através do oxigênio que você tem no ambiente. Então, você não vai precisar de um cilindro medicinal, tá bom? Depois eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês, tá? Com relação a outras coisas. Bom, então é isso, dar essas orientações para o paciente e então entrar com uma suplementação para que a gente consiga ajudar esse organismo a fazer a detoxificação, tá? Então, o que a gente vai utilizar? O que eu utilizo com os meus pacientes? Eu utilizo a espirulina, a clorela, tá? Que elas são feitas de algas. Essas algas vão ajudar o fígado a detoxificar, tá? Então, ela não só vai ajudar a paciente que tem um problema hepático, porque ele é um hepatoprotetor, mas ele também vai ajudar e auxiliar nessa detoxificação de metais pesados, ok? Eu utilizo também a tintura de coentro. O coentro, ele é um ótimo alimento para quem quer detoxificar, tá? Então, inclusive, também você pode orientar o seu paciente nesse processo de detoxificação a bater o suco verde com um pedaço de coentro, que o coentro é excelente, tá? E também oriento os meus pacientes a comerem muitos alimentos que contêm enxofre. Quais são esses alimentos? O brócolis tem enxofre, o repolho roxo tem enxofre, o alface roxo tem enxofre, a couve de Bruxelas tem enxofre, tá? A couve de Bruxelas é o que a gente chama de acelga, tá? Para outras pessoas. Então, todos esses alimentos, eles são enxofrados. O enxofre, ele auxilia nesse processo de detoxificação. Então, além dessa suplementação por via oral,
tá? A gente entra com esse aumento de consumo desses alimentos enxofrados. E quando o paciente ele for entrar com uma suplementação por via endovenosa através dos injetáveis, eu utilizo para detoxificar os meus pacientes o EDTA cálcico, tá? O EDTA ele tem a função de se ligar com os metais e aí vai ajudar nesse processo de detoxificação. O que é muito importante? Quando um paciente entra com uma suplementação por injetáveis para desintoxicação, para detoxificação, esse paciente ele também vai eliminar alguns minerais, como o zinco, o selênio. Então a gente tem que repor no mesmo dia que ele for fazer essa detoxificação, tá? E alguns pacientes eles até se sentem mal. A pressão cai, o paciente pode ter uma hipoglicemia, porque realmente mexe muito nesse balanço de minerais, tá? Então, a gente precisa entrar com uma suplementação repondo todos esses minerais no momento de fazer a retirada dos metais pesados, ok? Mas o EDTA, ele é excelente também para detoxificação de metais pesados, ok? Alguma dúvida sobre os metais pesados? Pessoal, é muito mais caro os alimentos orgânicos, né? Tem pessoas que não têm a condição de se alimentar somente por esses alimentos que são orgânicos. E a gente acaba se contaminando também com o frango que a gente compra, com a carne, né? Se não é uma carne biológica, a gente também acaba se intoxicando, porque infelizmente eles fazem o uso de muito antibiótico, de muita ração que tem agrotóxico, então de qualquer forma a gente acaba se contaminando. O ideal é que a gente só comesse frango caipira, ovos caipira, mas infelizmente tem pessoas que não têm esse acesso, né? Então, para quem não tem esse acesso, a gente precisa orientar de como se livrar pelo menos um pouco desses agrotóxicos ou desses alimentos que acabam contaminando o organismo. Esse já respondi. A marca desse aparelho eu passei para vocês já. A doutora Francislene perguntou: qual aparelho de ozônio que você indica para quem quer investir? Pessoal, eu indico o que eu utilizo, tá? O meu aparelho eu utilizo há 9 anos, ele nunca me deu problema, tá? É da Ozone Online também. E assim, é um aparelho simples, é um aparelho manual, mas ele nunca me deu problema, nunca deu dor de cabeça nenhuma, tá? Então, a cada ano eu mando para eles poderem calibrar a quantidade de ozônio, de microgramagem, mas assim, ele funciona perfeitamente. Então, eu indico ele. Mas hoje a gente sabe que no mercado tem muitas marcas boas, né? Então tem a Toniderm, que o pessoal fala bastante, tem a Filozon, que é excelente, mas a Filozon, infelizmente, ela tem um preço mais elevado, né? E aí acaba dificultando. Mas o que eu indico para você? Quando você for comprar um aparelho de ozônio, tenha ciência que você precisa de um aparelho que tenha registro na Anvisa, né? Se for um aparelho de uso medicinal, ele precisa ter esse registro na Anvisa. O aparelho precisa vir com o vácuo, tá? Porque algumas vias de aplicação você vai fazer a utilização do vácuo e alguns aparelhos não tem. Então, você acaba tendo que comprar separado, né? E um aparelho que venha pelo menos o cilindro, porque o cilindro, se você for comprar a parte, ele acaba saindo mais caro. Então, às vezes, um aparelho você acha que é mais barato, mas aí você tem que comprar tanto outras coisas à parte que acaba dando elas por elas, tá? Qual a melhor marca? Pessoal, a melhor marca é a que cabe no seu bolso com essas condições que eu falei para vocês, tá? De ter um aparelho que tenha vácuo, que vai ser importante para você, para algumas vias de aplicação, que tenha um aparelho que tenha Anvisa, um aparelho fácil que você consiga manusear, tá? Você tendo essas condições, qualquer aparelho é válido,
tá? Não existe melhor ou pior marca. Não, isso marca muito comércio, muito mercado. O que realmente vai fazer a diferença é você dar resultado para o seu paciente, né? E o resultado você com muito estudo, com muita prática, né? Porque a gente precisa de prática. É saber qual o paciente que pode fazer ozonioterapia naquele momento. É um paciente que você tenha suplementado, que esteja com um terreno biológico limpo, tá? Tirando todas essas coisas, qualquer aparelho é válido, pessoal. Ok? Gil, é espirulina, clorela e tintura de coentro. Esses três que eu utilizo para detoxificação por via oral, tá? Se você for fazer a detoxificação por via endovenosa, EDTA cálcico. Irene, essa aula vai ficar gravada sim, tá? Se você gostaria de comprar esse aparelho, meu aparelho é da Ozônio Online, mas eu acredito que exista outros aparelhos no mercado, tá? Inclusive eu tenho uma colega que ela faz banho de ozônio ela tem um pet e faz banho de ozônio nos cachorros. Ela tem um aparelho desse, né? Para só dar o banho você consegue ozonizar a água por ele. Então eu acho que ela pagou bem mais barato, bem mais em conta. Eu até posso ver pra vocês e depois eu te mando no direct, tá? Mas eu indico esse que eu tenho, que é ótimo, que super me atende, tá? O Ozônio Online. Como tomar esse detoxificante? Marcinha, então sempre orientar o paciente a fazer a retirada, tá? Desses alimentos que acabam prejudicando o seu organismo. Então, alimentos que têm uma quantidade grande de agrotóxicos. Então, o que você vai orientar o paciente? Comer o menos embalado possível, mais alimentos naturais. Quando você for comprar esses alimentos naturais, se eles não forem orgânicos, você precisa fazer a detoxificação desses alimentos. Então, mergulhar em uma água que contenha ou sal ou com este aparelho que vai ter uma ozonização dessa água para retirar uma quantidade de agrotóxicos, ok? Então, muito suco verde para o paciente, se possível, colocar um pedaço de coentro no suco verde. E esses suplementos você pode tomar uma cápsula 2 vezes por dia, tá? Então, como é que a gente utiliza? Dependendo da quantidade de metais pesados, você precisa analisar isso no paciente, tá? Mas eu utilizo entre 200 miligramas, tá? Para clorela e para espirulina. E para tintura de coentro a 20%, 30 ml, tá? Então, você vai utilizar 10 gotas 3 vezes por dia da tintura de coentro, ok? Dailson, saudades de você também. Bom, pessoal, então falamos dos metais pesados e existe também a questão dos parasitas que fazem parte do terreno biológico, não é mesmo? Como é que a gente diagnostica que o paciente ele tem parasitas? Então a gente consegue diagnosticar esses parasitas através do hemograma. Então, o aumento de eosinófilos no meu paciente, ou o paciente ele tem um problema alérgico, ou o paciente ele tem parasitas, ok? Então, normalmente, os eosinófilos estando acima de 3, o paciente ele está parasitado. Por quê?
Os eosinófilos, eles são as células de defesa contra os parasitas, tá? Então, são eles que vão ser recrutados quando o paciente está parasitado, ok? Então, o paciente pode apresentar sintomas de canseira, de indisposição, falta de ferro, também é muito comum, falta de zinco, porque esses parasitas, a gente já está falando o nome dele, parasita. Então, ele vai se alimentar do que você tem no seu organismo, tá? Então, principalmente ferro. Parasita adora ferro, porque ele utiliza o ferro para procriar. Então, quando um paciente ele está anêmico, eosinófilos alto, o paciente tem parasita, então a gente precisa desparasitar, ok? O paciente pode vir a ter diarreia, pode vir a ter dores de cabeça com muita frequência, tá? O paciente pode ter dificuldades de dormir, tem insônia, isso também acontece bastante. Então, todas essas informações vocês vão coletar na anamnese de vocês, tá? Então, quando você faz uma anamnese detalhada, consegue olhar os exames do seu paciente, você consegue direcionar melhor o seu tratamento, tá? Não são todos os pacientes que estão parasitados, tá? Então, isso a gente precisa analisar com muita atenção, né? Eu vejo o pessoal falando, precisa fazer a desparasitação a cada 6 meses. Eu não concordo com isso, pessoal. Tem que fazer desparasitação quando o paciente está parasitado, tá? No exame de fezes, Laís, eu consigo diagnosticar se o paciente ele tem parasita? Depende. Depende muito. Porque na coleta de fezes, muitas vezes a gente não vai pegar os ovinhos desses vermes. Então, muitas vezes a gente não consegue. Tá? Eles colocam os ovinhos principalmente na lua nova e lua cheia, tá? Então, às vezes o paciente não consegue fazer essa coleta nessas luas, a gente não consegue diagnosticar, tá? Então, vai casar a sua anamnese com o exame do seu paciente, o exame laboratorial, e aí você vai chegar na conclusão que o paciente está parasitado ou tem metais pesados, como nós falamos aqui, ok? Como é que a gente vai fazer então, Laís, essa desparasitação? Pessoal, a gente consegue fazer a desparasitação por várias maneiras, tá? Existe um aparelho que trabalha através de frequência. Então, a gente vai emitir uma onda com uma certa frequência e o paciente vai ter a eliminação desses parasitas, tá? Esse aparelho se chama RAIF. Ele também faz a retirada de metais pesados. Até esqueci de falar isso para vocês, tá? Mas esse aparelho ele consegue através dessa frequência. O paciente consegue fazer isso também através de forma medicamentosa. Quando o paciente ele não tem condições financeiras de fazer ou por um aparelho desse, né, que tem um custo mais elevado, ou através de tinturas que é menos agressiva para o organismo, o paciente pode fazer de forma medicamentosa isso. O que acontece? Quando o paciente ele tá com problema hepático, está com o fígado muito sobrecarregado, esses medicamentos eles vão sobrecarregar mais, tá? Porque a eliminação desses medicamentos é através do fígado. Então, o paciente acaba sobrecarregando o fígado. Mas se o paciente ele não tem chances de fazer por forma de tintura, por forma de frequência, você vai fazer medicamentoso e tratar o fígado desse paciente posteriormente, tá? É muito importante que antes da gente suplementar o nosso paciente, a gente tenha certeza que ele não tem parasita. Porque um paciente que está parasitado, você vai jogar dinheiro dele fora. O paciente vai suplementar, mas os parasitas que vão acabar consumindo essa suplementação, ok? Como é que a gente faz, então, para desparasitar por forma medicamentosa?
mesmo com tinturas, tá? O paciente precisa dar início ou na lua nova ou na lua cheia, que é onde eu tenho a depositação dos ovos desses parasitas, tá? Então, no primeiro dia, o paciente vai fazer o uso de albendazol, tá? 3 dias seguidos, no início da lua, ou lua cheia ou lua nova, tá? Quando mudar essa lua, ainda dentro do mês, para lua cheia ou nova, o paciente vai tomar um sequinidazol, na verdade são 2 comprimidos que precisa ser 2.000 miligramas, tá? De sequinidazol. E depois de 7 dias, o paciente toma outro albendazol, 400 miligramas, uma vez só. Então, ele fez esse ciclo, ele já fecha o ciclo da desparasitação, tá? Ou então, o paciente pode fazer isso através de tinturas. As tinturas, elas são mais naturais, tá? Quais são as tinturas que eu utilizo? Tintura de cravinho, tintura de nogueira negra e tintura de absinto. Então, essas 3 tinturas é as que fazem a desparasitação. Então, a eliminação dos parasitas, tá? Existe também uma forma de você fazer a retirada de alguns alimentos que esses parasitas gostam bastante, principalmente açúcar, glúten, esses alimentos de origem mais inflamatória, tá? E aí a gente entra com uma suplementação de óleo de orégano, óleo de alho, que também vai ser bem eficiente. Mas é importante que o paciente siga uma dieta se ele for fazer dessa forma, tá? Uma dieta longe desses alimentos inflamatórios, ok? Vamos lá para dúvidas de parasitas. Seria necessário para quem vai trabalhar com ozônio fazer um curso de biorressonância para ajudar a identificar metais ou não tem nada a ver? Gil, a biorressonância ela vai direcionar você, tá? Então, em que sentido ela vai direcionar? Ela vai dizer se o paciente tem ou não. Mas, através dos exames laboratoriais, você vai saber quantificar. Então, quanto que esse paciente tem, quanto que esse paciente excreta, tá? Essa quantificação a gente só consegue através dos exames laboratoriais, tá? Você pode fazer um curso à parte de biorressonância? Você pode, tá? Isso não, nada te impede. Mas você não necessariamente precisa dele para trabalhar com ozonioterapia. Com os exames laboratoriais você consegue isso facilmente, tá? E eu até prefiro trabalhar com os exames. Na hora de suplementar, na hora de desparasitar, enfim, isso me dá parâmetros melhores, vamos dizer assim, tá? Tive também sudorese bem acentuada, inclusive vir tontura. Eu acho que foi muito rápido o procedimento. Será que foi isso que aconteceu? Irene, eu me perdi aqui. Você fez a detoxificação por via endovenosa? Se você fez, é possível sim disso acontecer, tá? É bem importante que quando a gente está fazendo a detoxificação com o EDTA, a gente tenha total controle dos parâmetros desse paciente. Então, a gente precisa verificar a pressão arterial, a gente precisa verificar a glicemia, ter um soro glicosado ali do lado se o paciente se sentir muito mal, tá bom? Mas isso pode acontecer sim. Pessoal, esse aparelho para desparasitar por frequência a gente compra pela internet, tá? Ele se chama Hife, tá? Aparelho de frequência Hife. O que você acha da prata coloidal? Linda, eu não tenho experiência com a prata coloidal, mas eu sei que ela ajuda bastante nesse processo de detoxificação.
mas não é da minha prática clínica, tá? Então eu não posso nem emitir alguma opinião para você. Eu posso até pesquisar mais sobre ela e depois eu te trazer algum relato, mas eu não tenho prática com ela não, tá? Tenho dificuldade na interpretação do exame laboratorial. Você indica algum curso para resolver essa questão? O meu curso, Gabriela. Dentro do meu curso do método ozonioterapia eficaz, eu falo muito sobre exames laboratoriais, como interpretar os exames laboratoriais, tá? É bem importante a gente lembrar que a gente não avalia um marcador sozinho. A gente precisa avaliar esses marcadores em conjunto, tá? Seja lá qual for a causa que você precisa identificar. Então, é preciso avaliar todos os marcadores juntos, junto com a sua anamnese, junto com o seu tratamento, né? Mas dentro do método eu falo muito sobre exames laboratoriais e como identificar alguns marcadores para auxiliar no tratamento, ok? Eu fiz a aplicação de ozônio retal. Irene, você precisa ver qual a dosagem que utilizaram em você, tá? Não é comum não você ter esses sintomas com ozônio por via retal. Precisa avaliar várias questões, na verdade. Como é que estava a sua ferritina, se ela estava ideal, né? Qual foi a dosagem que utilizou. Então, várias coisas podem influenciar, mas não é comum você ter esses sintomas só com aplicação por via retal, não, tá? Pessoal, falando sobre os exames laboratoriais, eu tenho uma tabela disponível, que isso existe dentro do método ozonioterapia eficaz, mas como tem muitas pessoas pedindo essa tabela, a gente decidiu abrir essa tabela para venda. Então, o que tem dentro dessa tabela? Você vai ter os marcadores laboratoriais, quais são os níveis ideais desses marcadores. Se ele estiver alterado, qual a possível causa que pode ter essa alteração e qual a suplementação você vai trabalhar caso dê alterado esses marcadores, tá? Então, isso facilita muito a prática clínica de vocês. Então, quem tem interesse nessa tabela, ela está disponível para venda, tá? Entre em contato lá no chat da gente aqui do Instagram e procure saber mais. O preço é super acessível, isso vai facilitar demais a prática clínica de vocês, tá? Foi desenvolvida por mim mesmo, com muita pesquisa, com muito estudo, para justamente facilitar o trabalho de vocês, tá? Quem tem interesse nessa tabela, pode deixar um comentário aqui na live que a gente entra em contato com vocês, tá? Ou manda lá no chat do Instagram também, quem tem interesse de ter acesso nessa tabela, tá? Irene, para você que é minha aluna, essa tabela, ela tá disponível lá no método ozonioterapia eficaz, tá bom? Depois eu até te auxilio como que você faz para acessar, mas ela tá disponível dentro do método, tá bom? Pessoal, quem quer a tabela, deixa lá no chat aqui do Instagram um recadinho falando que tem interesse de ter acesso à tabela, tá bom? A gente entra em contato com vocês.
Pessoal, mais alguma dúvida sobre limpeza do terreno biológico? Deu para ficar bem esclarecido por que é tão importante a gente fazer essa limpeza do terreno biológico? Quando a gente tem, então, esse acúmulo de metais pesados, acúmulo de parasitas, eles podem modificar a ação do meu organismo, que é saudável. Então, vamos se dizer, no processo lá do metabolismo que acontece de alimentos, né? Metabolismo relacionado à tireoide, eles podem interferir no sistema imunológico, pode interferir aí no consumo dos minerais, das vitaminas que eu tenho no meu corpo. Então é totalmente prejudicial. Então por isso que é muito importante, o paciente vem tratar com você através das terapias complementares, seja por ozonioterapia, seja por soroterapia, seja por outra terapia que você trabalhe. É muito importante que a gente saiba diagnosticar esses metais pesados, esses parasitas e tratem esses pacientes, ok? Essa desparasitação não pode ser feita em crianças, tá? É a partir de 14 anos. Para crianças tem uma outra desparasitação, só que é com dosagens totalmente diferentes, tá? Bom, pessoal, eu espero que a aula de hoje dê para ficar bem esclarecido para vocês, dê para ajudar vocês na prática clínica de vocês, a desparasitar, fazer a retirada de metais pesados dos pacientes de vocês, que a gente consiga também orientá-los de forma correta, como não estar intoxicando o nosso corpo, né? Lembrando que só por a gente viver no planeta Terra, a gente respirar esse ar que a gente respira, né? A gente já está se contaminando, mas a gente precisa ter a consciência que é importante fazer essa detoxificação, que o acúmulo dessas toxinas são prejudiciais para a saúde dos nossos pacientes e para a nossa também, né? Então eu espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado quem esteve aqui presente comigo hoje. Nós nos vemos quarta que vem. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!